E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Juba, estamos aqui em mais um episódio do Verde Vida Podcast. Na minha frente tem... O Andrés, tudo bom, pessoal? E na minha frente está aqui a... E eu, doutora Vanessa Nunes, dermatologista. Estamos aqui com tanto prazer para anunciar o nosso podcast Verde Vida. Exatamente, mas esse episódio vai estar bombástico. A gente tem umas perguntas aqui que são bem capciosas aqui. Vai ficar bem legal. Mais um episódio, né, doutor? Acho que esse é o segundo episódio que a gente está lançando. Nossa, já é o segundo, daqui a pouco vem o terceiro e vocês vão amar todos. Vamos agora falar dos nossos patrocinadores. E aí, Andes, quem que é o pessoal que está com a gente? Nossos patrocinadores que fazem aqui, faz acontecer nesse podcast, né, falando do Trianon, RA Empreendimentos e, né, claro, a Uniway que está dando suporte aqui para esse podcast. Que eu acho que vocês perceberam, né? A qualidade, eu acho que importa, né? É verdade. Nós temos muitas novidades. Nos nossos patrocinadores, nós vamos comentar a respeito do Hotel Trianon, em que você pode alugar um apartamento no centro de Curitiba com todo o conforto, a tranquilidade. Mobiliado já, Mobiliado, uma localização ótima. E RA, empreendimentos onde existe todas aquelas obras muito lindas a respeito, como Landscape do Ecoville, Landscape do Cabral, Visionist. Vão lá ver que vocês vão gostar. É isso aí, pessoal. E nesse podcast, o que a gente vai falar? A gente separou alguns questionamentos, doutor, porque a gente não é médico, mas a gente vai em médico. E muito menos a gente não entende muito de dermatologia. Apesar da gente estar caminhando com o doutor, a gente conhece mais do que a maioria, né? Mas a gente pegou umas perguntas que nem a gente sabe, que são perguntas que vejo que muitas pessoas perguntam. A gente fez uma pesquisa legal. E uma coisa que assim, a gente sempre tem, né, Andes? Dermatologista é médico? É uma confusão que a gente tem, assim. A gente já, direto a pessoa pergunta, não, mas é o quê? Esteticista, tal? Como é que é essa questão? Explica pra gente, doutora. Gente, eu acho muito interessante, porque esses meninos da produção, eles arrumaram perguntas, escutem até o final, porque eu fiquei impressionada, coisas que eu quero falar, e agora nós vamos concentrar tudo nesse podcast. Bom, em primeiro lugar, a respeito de dermatologista, é médico? Sim, nós fazemos 6 anos de dermatologia, depois 3 anos de residência em dermatologia. E você sabe que são 3 anos em que o primeiro é clínica geral, 2 anos de dermatologia. E depois nós temos que fazer uma prova de especialização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, aprovado pelo MEC, para realmente termos o nosso título de dermatologista. Então, não é fácil, gente, 9 anos no mínimo, fora os anos que a gente estudou fora. No meu caso, fui para Boston, para Califórnia, para Miami, no serviço de Clearwater da Flórida, do Dr. Albert Nemeth, e o mais importante para mim, junto com o Dr. Thomas Fitzpatrick, em Harvard, em Boston. Uau! Até agora eu falo e tenho frio na barriga. Mas ok. Então, só para vocês entenderem que é bastante complicado ser dermatologista. E é uma linha médica, né? Eu fico pensando, né? Como é que a gente... Vou engatar uma pergunta aqui que é interessante, assim. Eu passo para o Andres, que é o seguinte. O médico, ele tem vocação para ser áreas de médico, porque a gente sabe, né, que a medicina tem várias áreas, igual você falou, né? Dermatologia, que cuida da pele. Especializações, né? Especializações, exatamente. Boa. Mas a minha pergunta é... O cara que quer ser, por exemplo, ginecologista, e que, por exemplo, eu sei que o dermatologista ele mexe com todas as pessoas, né? Mas o cara é ginecologista, por exemplo, entendeu? Como é que funciona essa situação? Eu sempre fiquei em dúvida, né? Um homem, assim, talvez seja ignorância da minha parte. O homem pode ser ginecologista, um dermatologista ele tem que tocar numa mulher nua, por exemplo. Explica como é que funciona isso daí. Nossa, é super, mega importante essa pergunta. Porque olha, confia em mim, é exatamente assim como eu estou falando. Você estuda, você está vendo o corpo humano. Dermatologista tem que estudar todo o corpo, dentro e fora. Ginecologista, todo o corpo humano. Então, todo médico, ele se forma generalista, para daí pegar pequenas áreas de especialidade, porque medicina é muito grande. Então, quando eu, dermatologista, vou examinar um paciente, eu não examino metade da pele, é toda a pele, inclusive áreas genitais, inclusive
áreas desde couro cabeludo até a ponta do pé. E o ginecologista homem, ele está com a mente focada exatamente em qual patologia, o que eu tenho que procurar. Eu estou focada, a minha mente pensa onde está o diagnóstico, o que eu tenho que fazer. Ou seja, a vibe é totalmente diferente de um homem olhar uma mulher, não tem nada a ver. Então, quando o paciente entra no consultório, é natural se sentir constrangido. Adolescentes, quando vê que eu sou mulher, dizem, não, eu não vou tirar a roupa para ela, não. Então, eu tenho que mostrar ao paciente que nós estamos com um olhar técnico, mentalidade técnica, e daí o paciente começa a perceber isso e se sente bem à vontade. Interessante. E quando a doutora ingressou na faculdade, estava decidida já a entrar nessa área do mundo da dermatologia? Andres, deixa eu contar uma coisa. Quando eu era pequenininha, eu brincava de hospital. Meu primeiro paciente foi uma formiga. Eu devia ter 7 anos. Eu acredito que existe vocação, desde pequeno, para fazer medicina ou qualquer outra área. E eu acho assim, eu nunca pensei em fazer outra coisa na vida. Sempre pensei em ser médica. Então, eu acho assim, eu não cozinho bem, eu não sei fazer qualquer outra atividade. Tão bem assim, né? Não, eu sei fazer dermatologia. Apaixonada, né? Apaixonadérrima, eu acho isso uma muito delícia. Importante. Nossa, olha, gente, chega segunda-feira eu estou feliz, sexta-feira eu posso estar até cansada, mas feliz. Sim. Agora vamos, passar aquelas perguntas de que todo mundo tem, de uma pessoa normal. Elas têm muitas curiosidade de saber como, por exemplo, é bobagem, que é uma doença de pele. Tem muitas pessoas que não levam muito a sério com relação à pele em si. E às vezes, principalmente os homens, né? Eles acham que é uma bobagem, que uma mancha aqui não está fazendo nada na minha vida, então deixa aí essa mancha. Então muitos homens, até mulheres, né, algumas no caso, elas não procuram um dermatologista, né? O que acha o que acha dessa atitude dessas pessoas? É verdade. Olha, vocês estavam extremamente inspirados para fazerem essas perguntas, porque é extremamente importante. Eu vou dar um exemplo. Hoje à tarde, eu atendi um casal em que o homem foi lá por insistência da mulher. Vai lá. Não vou no dermatologista. Não vou porque é médico de mulher, porque é médico de ruga, porque é médico de beleza. Não preciso. Não preciso de botox. Não preciso de botox, não preciso. Ok, a parte de estética e cosmetria para homens eu acho muito importante. Mas esse paciente estava com uma mancha na ponta do nariz. E ele não queria ir no dermato. Quando chegou lá, e viu que a mulher ainda por cima, uau! E daí nós fizemos uma biópsia e hoje eu dei o resultado a ele que ele está com câncer. E é um câncer que pode ser metastático. Metastático, perdão, me explica. Desculpa eu. Tranquilo. Ele dissemina pelo organismo. Ele pode atingir o sangue e piorar a situação dele até causar a morte, por exemplo. Sim, com certeza. Então, algumas doenças orgânicas, como infecção renal, cardiomiopatia, lúpus, doenças simples como até arteriosclerose, nós temos condições de começar a diagnosticar via pele. COVID, mais de 20% dos pacientes têm COVID apenas como sinais dermatológicos. E tem aparecido no consultório muitos pacientes com manchas de pele que eles juram que é micose e é o início de COVID. Então, dermatologista trata da pele, a pele está ligada ao externo e ao interno. É o maior órgão do corpo humano. E qualquer infecção de pele pode fazer uma infecção renal, causando uma insuficiência renal. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu não tiro essa cicatriz, porque era um melanoma, e daí o pessoal dizia, é uma manchinha, não dá para ver nada. Eu fui tirar, o meu professor, que não era dermatologista, é um outro cirurgião,
muito bom, ele não tinha obrigação de saber, mas ele tirou e jogou fora, no lixo. E eu era estudante. Daí eu olhei, eu falei com a minha mãe, vou pegar minha peça. Fui no lixo, peguei minha peça, pus num frasco, era um melanoma grau 2. Melanoma é o câncer que mais mata aqui no Brasil. Nós estamos em primeiro lugar na incidência de câncer geral, em segundo lugar vem o câncer de mama. E eu não gosto de estar em primeiro lugar nesse índice, mas tem levado muitos pacientes a óbito em 6 meses, porque o melanoma não tem nem quimioterapia, nem radioterapia, nada. É só tirar no começo. Ele mata em 6 meses, né? Exato. Então, se tirar rapidinho, tem cura. Eu estou aqui. Nossa. Eu tive um melanoma. Incrível, doutora, né? Ficou cicatriz, né? Não, uma depressão, né? Exatamente. Ele chega até o osso, né? Chegou a extrair, né, a pele. Sim, tinha que tirar bastante para não ter risco de voltar. Então, essa história de que dermatologista é só de beleza, é só botox, é bom, viu, gente? Eu gosto de botox, eu gosto de um preenchimento, deixar a boca bonita. Mas é mais que isso, né? É muito mais que isso, muito mais. E falando sobre cuidados, né, tem muitos jovens, hoje em dia, né, que não levam a sério com relação a cuidado de pele, porque eles acham, né, tipo, eu sou jovem, então eu tô nem aí. O que tem a dizer aí com relação aos jovens, doutora? Que conselho daria para eles? Meu Deus, como tem jovens que... É que o jovem já faz parte da juventude, achar que é imortal e que tudo que é de ruim acontece com os outros, com ele nada. É verdade. É da natureza do jovem, nós já fomos jovens. Eles são jovens, eu não. Mas eu já fui jovem, eu já pensei doutora assim... tem alma jovem. A alma está jovem mesmo. Não, mas a doutora é jovem, mas também com alma jovem. Não, gente, tem muito botox aqui. Aqui, infelizmente, eu tenho que dizer propaganda enganosa. Não, mas eu estou falando dos jovens, que os jovens, eles pensam que nada de mal acontece com eles. Sabe qual é o meu conselho? Tem muitos jovens que fazem esporte, surf, natação, tênis. Então, tomar o filtro solar oral e fazer uma boa alimentação. A alimentação é tudo na pele. Se tiver uma boa alimentação, tem uma pele bonita. Se tiver má alimentação, tem uma pele feia. É simples assim. Hein, doutora, mas uma coisa interessante que eu estava vendo, você que estava comentando agora, né, que às vezes uma pessoa vai lá, um homem, por exemplo, que eu acho que é mais incidente em homem, igual você comentou, o cara vai lá e ele não admite que ele precisa ir no dermatologista. Às vezes, o jovem vai no dermatologista, tem algum caso de você ir no dermatologista, daí você vai começar a fazer aquelas perguntas. E a menina, por exemplo, o rapaz, o adolescente esconder alguma informação de você, fala pra gente aí. Ixi, eu passei cada saia justa. Eu vou compartilhar com vocês uma delas. Foi a menina, uma adolescente, e ela chegou ao consultório e a gente percebe assim, aquela adolescente toda assim, bem recatada e com vergonha do pai e da mãe que estão ali. E daí eu fui passar para o exame e ela estava com lesões virais em área genital, que era evidente que era uma doença sexualmente transmissível. Em adultos, chama molusco contagioso. Quando eu voltei à sala de consulta, o pai e a mãe dela, assim, e daí? Bom, e daí? O que ansiosos para saber o que estava acontecendo. E eu conversei, eu falei, veja, isso é uma doença viral, que deve ser feita toda uma investigação, inclusive junto com uma ginecologista, e dei toda a orientação. Até que chegou a pergunta fatídica, eu pensava que eles não iam me perguntar, da onde ela pegou isso? Que situação, né? Meu Deus, e aí? Aí, eu pedi, Deus me ajuda. Mas a menina já tinha se trocado de roupa e estava sentada na minha frente. E eu pedi licença para os pais. Eu falei, sabe, tem um determinado momento da consulta médica em que deve ser particular. Somente o médico e o paciente. Eu peço que vocês me deem licença para eu conversar com a filha de vocês em particular.
Eles acharam estranho, mas saíram. E daí, quando eles saíram, eu perguntei, fala para mim a verdade, o que aconteceu, porque nós temos que conversar com seus pais, mas quem tem que contar é você não verdade. Eu. E ela falou, não, pode deixar, eu converso. E então, eu falei, eu vou te pedir para você procurar a ginecologista, dei o remédio e pedi para ela voltar, porque eu teria que fazer uma cauterização. Eu acho que ela conversou bem com os pais, porque eles chegaram bem melhores depois na outra consulta. Eu acho que, assim, como jovem, acho que eu já vi caso da situação que, às vezes, é melhor a pessoa explanar a verdade do que não explanar, porque daí a mãe fica mais preocupada ainda, né? Doutora, me diga uma coisa, o chocolate cria espinha? Não é o chocolate, o cacau, coitado do cacau. É que, na verdade, o que acontece? Você julga o chocolate e diz, não quero chocolate, não vou mais comer chocolate. Funciona assim, depende da pessoa. Tem pessoas que comem chocolate e não tem nada. Outros, só passar perto do papel do chocolate, brincadeira, tá? Já está pulando espinha para tudo que é lado. Como explicar? Principalmente o leite do chocolate. Algumas pessoas têm problema de intolerância à lactose, uma alergia ao leite, e daí come chocolate, e qualquer chocolate tem leite. Então, é muito importante detectar se existe essa causa, porque uma das inflamações em relação ao leite que tem no chocolate é a acne. Hein, doutora, sobre o bronzeamento artificial, a gente vê nesses filmes aí, às vezes as pessoas deitadas naquelas salas, aquela coisa toda. Explica pra gente, o bronzeamento artificial é algo bom? Dá câncer? Porque eu já vi muita coisa, prós e contras. Olha, se que você quer deixar um dermatologista horrorizado, só com essa pergunta eu acho que eu não vou nem mais dormir essa noite. Deus amado. Deus amado. Não, um bronzeamento artificial é um veneno para a pele, porque, na verdade, numa live que nós fizemos, eu acho que, de repente, a gente pode até falar novamente outra hora, mas é sobre a radiação solar. Uma radiação solar, ela queima, que é o UVB, e fica vermelho. A UVA não queima, mas aumenta a pigmentação. Só que o UVA é forte, vai até o fundo da pele, estraga tudo. E o pior, ela estimula o melanoma, porque ela aumenta a pigmentação. Então, resumo da ópera, sabe o que é bronzeamento artificial? É você chegar na câmara de bronzeamento e receber somente UVA na sua pele, maciço, concentrado. E o que acontece? Quando o UVA entra na pele, ele estimula a melanoma. Então, nas minhas palestras, eu dei muita palestra na minha vida. E eu sempre dizia assim, chega na hora do bronzeamento artificial, eu penso, é a mesma coisa que você chegar num barzinho, numa clínica, e dizer, vai pagar. Eu quero o combo com câncer de pele. Eu quero o combo com melanoma. Eu quero o combo com envelhecimento. Porque você vai envelhecer. E se você tiver risco de câncer de pele, você terá. Sabe, você já viu aquele sistema de bronzeamento mais natural que bombou recentemente? Que eram umas mulheres lá do Rio de Janeiro. Ela colocava fita crepe no corpo inteiro em vez de usar biquíni. E aí fazia um bronzeamento lá. Explica pra gente, essa fita crepe é saudável? Isso que elas faziam, de ficar deitadas com fita crepe no telhado da casa delas? E não só a fita, né? É o horário que eles tomam sol, né? Lá não tinha horário, o dia inteiro. Eles fazem direto, doutor. É um negócio que ela tem. Ela cobra um preço pra você ficar lá na Barra da Tijuca, lá. Não sei se é Barra, lá na comunidade lá. É na laje. Na laje das comunidades, é isso mesmo. E elas aparecem com elas regando, parece que estão regando plantas. Ela rega as mulheres, assim. Com água. É verdade. Esse tipo de bronzeamento não está cuidando nem do horário, não está cuidando nem do se é legal colocar água ou não no bronzeamento. E ainda por cima está colocando fita. Plástico. Quem será que foi? O Einstein teve essa ideia maravilhosa de estragar a pele. Ok, eu até poderia dizer, continuem. Vão lá, porque vão me dar muito mais clientela. Esteticamente ficou legal, né? Mas é diferente, né? Não, mas eu vou ter que arrumar esteticamente, porque elas vão envelhecer, elas vão ficar, uma cor bonita por 1 mês, 2, para o resto da vida.
craquelê, aquela pele envelhecida. Meu Deus. Derramando, descamando, toda enrugada. O nariz cai por causa da flacidez, a orelha cai por causa da flacidez, o queixo cai. Ficam horrorosas, sendo que ainda brota um câncer de pele em tudo que é canto, porque, para quem tem. E a pele fica descamando e ressecada e manchada. Eu acho um preço tão alto para um mês de bronzeado, você paga para o resto da vida. Sabe o que eu penso? Parece assim aqueles homens maus que chegam com um contrato. Assine aqui, me dá tua pele bonitinha e volta para Curitiba com uma pele toda estragada. Nossa. Não faço. Gente, não façam. Basicamente, eles fazem um sacrifício fala assim, pela estética, né? Pela estética. Todo mundo está usando, então eu vou usar e é isso aí. Você quer saber? O que eu menos me preocupei foi com a fita crepe, porque na hora de tirar vai doer pra caramba e merece. Não, é que dá raiva. Não, mas isso é uma outra pergunta também que eu vou encaixar. Quando a pessoa está na praia, todo mundo vai para a praia. Aí todo mundo usa biquíni o dia inteiro, principalmente as mulheres, porque às vezes e os homens, às vezes, acho que até mais expostos que as mulheres, porque os homens não têm biquíni. E aí o cara fica o dia inteiro na praia. Já fiquei o dia inteiro na praia. E assim, e como é que funciona isso daí para quem é o dia inteiro sem blusa na praia, só com um short? Mas seguindo aquela mesma pergunta dele, eu vi muitas pessoas que moram na praia e a pele deles são aquilo que a doutora falou. Todas flácidas, mas caídas. Eu já vi ao contrário, sabia? Eu já vi a pessoa perfeita a vida inteira. Nunca tomou uma entendeu? É estranho isso daí, né? Não, eu vou explicar. Veja, nós falamos muito sol. Sol. Tem pessoas que moram na praia e têm uma vida tranquila, com boa alimentação, com boa hidratação. Não se expõe naquele horário ruim. Muitas pessoas moram na praia e gostam de sair cedo, andar, voltar. Tem bastante vitamina D, tem bastante imunidade. Agora, se vocês compararem a pele de quem ficou no sol e pega o sol ruim, não tem genética que aguente. Então, eu tenho certeza que as pessoas que ficam no sol e têm a pele bonita, elas têm outras vantagens de menor intensidade de estresse, melhor alimentação, melhor hidratação, mas eu aposto que não ficam no sol pior, ou se ficam pouco tempo. Agora, aquelas pessoas que ficam no sol o tempo todo, gente, eu falo, parece um leitão a pururuca lá no sol. A gente põe óleo, parece que eu escuto o barulho da fritura, assim, e levanta as bolhas, que nem a pele do leitão a pururuca, né? Sim. Fica cheia de bolha. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu estava lá no hotel, no Trianon, inclusive, antes de morar na minha casa que estou agora. Recebi uma ligação de uma paciente que estava em Santa Catarina e ela tomou uma insolação tão grande, e ela me achou pela internet. Ela me ligou e disse, por favor, me ajude, porque eu tenho que voltar amanhã, tenho que sair da pousada. Eu não aguento sentar no carro. Dói. Muita bolha, muita queimadura e dói. A minha filha está preocupada, meu marido está preocupado e eu não sei o que fazer. E eu não a conhecia. Eu tive que fazer uma consulta nem por telemedicina, porque foi só por celular. Eu a ajudei de uma forma, ela agradeceu depois. Mas para que chegar nesse ponto? E quer saber? Os danos de pele aparecem 5 anos depois. Não é só na hora. Nossa. É um investimento a longo prazo, né? Ter muito cuidado, né? Você queria me falar do surfista, né? Isso, a pergunta do surfista. Nossa, me engatou tanta pergunta agora, porque eu ia perguntar outra coisa também. Vamos perguntar do surfista. Então, doutora, essa questão de atletismo, né? Por exemplo, o surfista. O surfista, ele está na praia o dia inteiro. Só que o surfista, você vê que ele, às vezes, tem até aquele estereótipo de surfista com aquele cabelo platinado por causa do sol, a pele. É verdade. Os caras são very nice, né? Hang loose com o pessoal. Como é que é esse pessoal com o sol, né? Porque, querendo ou não, um atleta lida com o sol o tempo inteiro, né? Imagina meu filho, que é surfista, e eu tive melanoma. Como é que eu vou lidar com meu filho?
E vou dizer para ele passar filtro solar e ficar 4, 5, 6 horas no mar? É impossível, esqueça. Então, eu dou filtro solar oral, eles tomam oral, eu faço manipulação, e faço manipulação com rejuvenescedores. E quer saber o que rejuvenesce? A alegria, a felicidade, o emocional, estar fazendo o que gosta. Eu acho que todo esse povo que mora na praia, eles vivem uma vida mais tranquila. Vive. Uma vida mais feliz. Quem vai pra praia, né? Porque eu já ouvi falar de gente que mora na praia e não vai pra praia, né? Mas eu entendo, não, mas, tem razão. Digamos, é normal ele ter uma praia na frente da casa dele. Curtir, né? Curtir na praia. Mas, assim, eu acredito que a vida deles são muito mais tranquila que a nossa, principalmente nós que moramos aqui em cidade grande, né? Então, doutor, a gente agora está na pandemia ainda, né? E ainda não acabou. Oremos que passe esse tempo, né? Logo passa, né? Porque... E como é que foi para a sua área? Porque para a nossa área, vamos usar da área da comunicação, que a gente é da comunicação. Eu e o Andes e a equipe. A gente mudou muito o nosso feeling de trabalho, a gente trabalhava em loco, agora a gente está mais em home office, mas também filmando conteúdos EAD, conteúdos assim. E no seu caso, como é que foi para o médico, né? As mudanças para o médico nesse momento de pandemia? Bom, em relação à parte dos médicos, eu vou falar com duas etapas. Médicos em geral, houve muita uma dilaceração, uma dicotomia, uma divisão de médicos, parte defendendo todo o tratamento imediato da Covid e outros dizendo que não é bom, ou seja, cada um com as suas razões, cada um com os seus estudos. E daqui a alguns anos é que nós vamos realmente saber o final dessa discussão. Mas isso houve um enfraquecimento em relação à parte de unidade médica, porque houve, sim, uma divisão de condutas e uma divisão de pontos de vista. Uhum. Agora, do dermatologista, minha visão, minha área. Olha, o que a pandemia trouxe de tristeza, de preocupação, também trouxe solução. E coisas boas. Agora, por exemplo, eu estou... não tenho... secretária no consultório. Por quê? Porque o paciente faz uma ligação tudo online. Nós temos a telemedicina, que agora é aprovada pelo Conselho Regional de Medicina. Antes não era, né? Não era, não. E agora foi aprovado. Nós temos condições claro que depende do bom senso do médico. Eu preciso ver o paciente, eu não vou tratar na dúvida. Mas algumas afecções, algumas alterações, não só ainda... medicamento, né? Desculpe interromper. O medicamento você consegue prescrever online, né? Antigamente não conseguia. Né? Sim, até antibiótico. Então, ou seja, a pandemia nos ajudou muito nessa parte, porque a logística de pacientes no consultório é muito boa. O paciente entra, não tem ninguém na sala de espera. Entra, vem conversar comigo, eu faço a conduta, se há necessidade de um retorno, ele não precisa ir até o consultório, nós podemos fazer via telemedicina, eu posso dar complementação. Então, eu devo isso à pandemia. Então, não é só uma tristeza, nós trouxemos muitas coisas boas. O ser humano tem condições de se readaptar a muitas situações. E a pandemia nos ensinou muita coisa. Muitas empresas, né, adaptaram nesses sistemas de trabalhar em casa, onde eles fizeram uma análise, né, que trabalhar em casa, né, era mais rentável para as empresas que levar o funcionário para um local de trabalho. Dependendo, né, lógico, né, de cada empresa. Mas é interessante, né, que em todo esse esses casos de morte, de pandemia, tem outros lados positivos, digamos, entre aspas, né, que foi uma mudança muito grande, né, para a sociedade, né. E doutora, conta para a gente aqui, tem alguma história de estresse no trabalho, como dermatologista, né? Uau! Sim, muitas. Eu acho que dá para nós fazermos um outro podcast apenas de estresse. Separado. Vamos anotar. Conversar com a sua esposa também, né? Verdade, ela poderia vir nos ajudar. Minha esposa é enfermeira. Sim.
próximo podcast com ela, não sei. Mas, bom, eu tenho assim, como existem médicos muito complicados, existem funcionários muito complicados. Mas eu vou contar um estresse que passou e eu tenho isso guardado na minha vida. Quando eu fazia a residência de pediatria, estágio de pediatria, e eu tinha um pacientinho que estava no meu leito, o nome dele chamava-se Fernando. E ele ficou uns 2 meses no meu leito com pneumonia. Exato. E essa pneumonia, ela faz cavitações, ou seja, buracos de ar no pulmão. Então, nós tínhamos que tocar e atender essa criança de 1 ano de idade com muita delicadeza. E eu vou contar que eu me apaixonei por ele. Essa criança, eu tinha a obrigação de visitá-lo só de manhã. Eu ia de manhã e à tarde, levava brinquedos, eu me envolvi bastante. E daí, quando um dia eu cheguei, eu abri a porta e estava uma pessoa, eu não lembro se era uma moça que estava limpando o local. Não foi por mal, evidente que não foi. Mas ela estava brincando com o neném e ela chacoalhou o neném dentro do berço. Ela dizia, bonitinho, bonitinho, e estava chacoalhando. Quando eu abri a porta, eu falei, para, não faz isso. E eu falei para ela que não fizesse, mas eu era acadêmica. E então eu era jovem. E daí a moça olhou para mim, tipo, e não me deu bola. No outro dia, eu cheguei lá, ela estava com a mesma brincadeira com a criança, só Deus que... proteja a gente. Ela estava com a mesma brincadeira. E eu olhei, eu lembro como se fosse ontem, entre uma grade e outra do berço, eu vi que o neném já estava mole, brincando e com a cabeça mole. Eu não me preocupei mais com ela, eu falei, ele sai. Quando eu vi, o neném estava em parada cardiorrespiratória. Eu liguei para a UTI e não tinha vaga. Então, eu coloquei o oxigênio no neném, segurei o neném no colo. Que situação, né? Eu fui correndo pelo corredor, fui correndo, e cheguei na UTI, eu bati, eu falei, pega meu neném, não era meu, mas é meu paciente, pega e já entuba, e ele foi entubado. Porque aquela brincadeira estourou, fez pneumotórax, estourou umas bolhas do pulmão do neném. Nossa. O neném ficou entubado, mas felizmente ele melhorou. Só que quando ele melhorou, como tinha passado de 3 minutos sem oxigênio, o cérebro pode apresentar sequelas. Então ele foi para a neurologia. E eu fiz um jeito de que, quando ele saísse da neurologia e voltasse para a clínica médica, voltasse no meu leito. Daí eu dei um jeito e ele voltou. Ele ficou mais 1 mês na neurologia. E daí ele estava melhor do pulmão, e daí já estava de alta. E a mãe dele é uma pessoa humilde. Era uma pessoa assim, humilde na rua, né? Dessas que carregam carrinhos. E eu estava com ele no colo, e daí eu falei, bom, então está na hora de entregar você, com o meu coração apertado. Daí eu fui entregar assim para ela, então me dá meu neném, me dá meu filho. Eu não queria entregar o neném para a mãe. Claro que entreguei, né? Mas eu acho que eu chorei 1 mês inteiro. É interessante porque essa história, a minha esposa também conta, porque ela é enfermeira, né? Ela fala que às vezes não, sempre, eles terminam se envolvendo emocionalmente, né? Muito. O recomendado é você ser, né, que falam, você tem que... Imparcial. Você, exatamente, tem que fazer aquilo, né, teu trabalho, tá? Mas nossa natureza, né? Somos seres humanos. Seres humanos, ele fala assim, não, eu gosto dessa criança, eu gosto de todas as crianças que eu cuido. E ela sempre foi assim, aliás, trabalhou em, não sei se alguns conhecem o Pequeno Cotolengo, não sei se conhecem. Sim, ela trabalhou com crianças especial e gente, se vocês for ver lá as crianças, todas elas alegres, por mais a situação que elas estejam aí, né, passando,
com os seus problemas, né, físico ou até mesmo mental, mas essa profissão de salvar vidas é muito importante, porque a pessoa que trabalha com vidas, ela valora a vida, ela não é um objeto, né, que você está trabalhando, você está trabalhando com vidas e ela valora muito isso, entende? Eu acho muito bonito para aquelas pessoas que escolhem trabalhar com vidas, porque são super-heróis sem capas. É verdade. Tem uma situação que aconteceu que foi muito interessante. E uma amiga da minha mãe, ela é médica e ela fazia parto no hospital da cidade, era de uma cidade municipal, uma cidade que não era do lado... Qual é o nome dessas cidades que são do lado da capital? Metropolitana. Cidade metropolitana, lá de Belo Horizonte. E aí ela estava cuidando do hospital geral da cidade, daí de repente ela fazia vários partos, tal. E aí teve um parto meio difícil que teve lá e ela cuidou da criança a mais até tal. E aí passou um ano mais ou menos, ela estava tentando ter filhos e não conseguia ter filhos. Aí ela e o marido decidiram adotar uma criança. Só que eles eram de Belo Horizonte, de outra cidade, da capital. Isso em Minas Gerais. E aí ela foi adotar pela redondeza e até que descobriu uma criança de 1 ano. Aí ela amou a criança, assim que ela viu, ela abraçou a criança e tal. E quando ela viu, ela pegou o certidão de nascimento dela e ela pegou os dados medicinais da criança e falou, essa criança nasceu no meu hospital. Quando eu fui ver, ela mesma tinha feito o parto. Ela mesma tinha feito o parto. Aí ela falou, nossa, eu lembro dessa criança aqui. Então ela estava com a criança desde o início e agora a criança está com quase 10 anos. Que linda história. São muitas histórias bonitas, né? É, isso aí. Bom, pessoal, acho que a gente está indo para a reta final. Acabando. Que pena, né? Tava bom. Vocês não muito bom, né? Hanseníase? Então, a gente tem a última pergunta, que é uma pergunta muito importante, que a gente deixou até para o final, que é até uma pergunta mais difícil da gente entender, porque poucas pessoas falam disso, pelo menos assim, a gente que está por fora, assim, não está no meio, assim, a gente vê que pouca gente falando dessa doença de pele. A pergunta que eu tenho é sobre hanseníase. Hanseníase tem cura? Explica para a gente, doutora, só esses detalhes para a gente fechar essa questão, mas explica para a gente. Veja, eu já fui professora do ProHansen, que é justamente para os estudantes de medicina, aliás, desculpa, para os médicos já em pós-graduação de hanseníase. E hanseníase não tem cura, mas tem cura. É difícil, né, dizer isso? Não, tem cura e tem cura. Uhum. Com o tratamento correto, você pode dar alta ao paciente. Então, ou seja, ele deve fazer um controle, mas então cada vez que você tiver lesões esbranquiçadas na pele, avermelhadas, nódulos, ou seja, e principalmente com falta de sensibilidade. Se você tiver dúvida, pega uma agulhinha ou então para fazer, não perfurar, só superficialmente encostar. Se você tem algum parente com essas manchas, que é mais esbranquiçadas ou avermelhadas, parece micose, pega um saquinho de gelo e outro quente e vê se sente a diferença de temperatura. Entendi. Quando eu estava lá dando aula, nós atendíamos muitos e muitos pacientes com hanseníase. E, infelizmente, alguns dos pacientes com aquelas cavitações que se chamam buracos, né? E eu não sei se pode falar no podcast, mas, de qualquer forma, muitos pacientes que eram humildes chegavam lá com larvas de mosca. Então, larvas vivas. E daí você tinha 40, 50 larvas que você tinha que colocar a creolina e tirando de uma por uma, sabe? Eu vi alguns casos na internet, aqueles moradores de rua que, por exemplo, às vezes eles chegam num estado assim que eles não percebem que tem larvas, né? Pessoas que bebem, né, bastante, e elas não percebem que tem um monte de larvas na ferida que foi feita. Eu vi muitos disso. Uma comunidade impactante, porque elas estão vivas, evidente, e elas vão criando túbulos, caminhos dentro. E eles vão comendo a carne. Exato. Então, assim, nós temos que dar todo o carinho, todo o cuidado, porque são pessoas assim que pode sim, principalmente nessas áreas de estudo em dermatologia de hanseníase, eles recebem remédio de graça. Interessante, bom saber isso daí.
Isso aí, pessoal. Acredito que por hoje desse podcast é só, mas a gente vai ter mais episódios desse formato com várias perguntas. E a gente vai fazer várias perguntas e acredito eu que é só o começo. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, eu queria agradecer a equipe, o Nicolas, que está no áudio, o Israel na direção das cenas, a Rebeca também dando um apoio na produção. Também quero agradecer Daniel Souza e sua esposa Solange, que são o Danway também, a produção Danway. E também o Gino Campos, que é do Hotel Trianon, nosso patrocinador mora aí. Isso aí. Eu quero agradecer a todos. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Até o próximo podcast. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, doutora. Obrigado aí, Diogo. Obrigada a todos. Até o nosso próximo episódio.